Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo Efésios 6, o versículo 10 e 11 diz assim: Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse versículo está dizendo para nós que as ciladas do diabo existem e a gente sabe que existe. Talvez eu e você a gente não dá tanto valor nessas ciladas, mas a gente sabe que existe. Mas o versículo 10 está dizendo assim, que a gente tem que se ligar no poder do Senhor. O diabo, ele já nasceu perdedor. Por quê? Porque o Senhor conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. E o diabo, quem criou o diabo foi Deus. Só que o diabo se rebelou contra Deus, achando que ele poderia ser maior do que Deus. E nada é maior que o poder de Deus, nada é maior do que o nosso Deus. E a gente precisa ficar muito atento, porque talvez a gente não está dando o devido valor em saber que a gente pode todas as coisas e a gente pode muito, mas no poder do Senhor. E a gente fica subestimando o diabo. E a gente não ora corretamente, a gente não se protege corretamente, a gente não busca as armaduras do Senhor contra o diabo. Se a gente for orar para uma pessoa, não é simplesmente de qualquer jeito orar, não. A gente precisa orar primeiro, pedir obediência a Deus e se revestir da armadura de Deus para só aí depois a gente estar orando para uma pessoa. Quando você começa a orar para alguém, você tem que pedir ao Senhor, Senhor, protege a minha casa, protege a minha família, me protege. E aí assim, você pode estar orando para uma pessoa, você tem que se revestir de proteção. Quem nunca entrou numa batalha sem procurar se revestir de poder primeiro, enfrentou uma luta tão grande, enfrentou uma batalha tão grande? Quem nunca terminou de orar para uma pessoa e quando chegou na casa dele, a casa dele estava de ponta cabeça, tinha discussão, tinham problemas, coisas que do nada aconteceram. É porque Satanás ele fica furioso. Ele não quer que a gente ore por ninguém, ele não quer que a gente busque ajudar ninguém, ele quer fazer as ciladas dele. E às vezes ele arma cilada aqui para alcançar longe. Às vezes a gente não tem noção que às vezes quilômetros de distância de nós, quando você está ali falando do amor de Cristo, quando você está dando um conselho para uma pessoa, quando você está ali tentando falar de repente do amor de Cristo para alguém, e Satanás ele não quer, porque ele não quer perder, ele quer continuar no controle às vezes da vida de alguém. Quantos de nós já não tentou falar do amor de Cristo e levar alguém para Cristo, ou pegar uma pessoa que está desviada do caminho e retornar com ela, e a gente sofreu retaliação? Então, a gente não pode temer ao diabo, porque ele já é um perdedor, mas a gente tem que aprender a usar as armas certas para lidar com ele. E a oração e a gente se revestir da armadura de Deus é importantíssimo. Então, antes que eu e você, a gente entre em batalhas espirituais pela vida de alguém, até pelos nossos próprios familiares, a gente precisa se fortalecer. A gente precisa estar com a nossa vida espiritual fortalecida. É a gente buscar orar. Quando a gente acordar, a gente pedir ao Senhor. Orar o Salmo 91. Salmo 91 é um salmo fortíssimo. É um salmo de proteção. Se a gente puder estar orando ele todos os dias para a gente se sentir fortalecido, a gente buscar no poder do Senhor para que a gente possa lidar com as armadilhas e com as ciladas de Satanás. O poder do Senhor, Satanás não pode com ele de forma nenhuma. Mas como nós somos dependentes do Senhor, se a gente for tentar ir na frente para buscar orar por alguém, para tentar ajudar alguém, sem buscar se fortalecer no Senhor e no poder do Senhor, a gente vai sofrer retaliação. E talvez uma retaliação tão forte que joga a gente no chão, a ponto de que a gente não consiga mais ajudar essa pessoa. No avião, quando você tem algum problema no avião, né, que de repente dá uma turbulência, alguma coisa, as máscaras caem e a primeira pessoa que você tem que cuidar é você. Você vai colocar a máscara em você para que aí sim você tenha condição de ajudar a pessoa que está do seu lado. Porque se você colocar na pessoa do lado primeiro, quem é que vai?
Às vezes a gente está com um filho da gente ali e a gente se preocupa com ele primeiro e depois ele vai se virar sozinho se você não estiver ali para o ajudar. Então, a primeira pessoa que a gente tem que buscar fortalecer espiritualmente, fisicamente, para depois a gente cuidar dos nossos amigos, das pessoas, somos nós, tá? A gente orar pela nossa liderança, isso é importantíssimo. Eles estão ali com a cara na frente para cuidar da gente. Então a gente nunca esquecer de orar pela nossa liderança, porque eles são muito atacados pelas ciladas de Satanás. Porque se eles são derrubados ali, a quantidade de gente da congregação que talvez se perca no meio do caminho devido a isso. Então a gente nunca esquecer de orar pela nossa congregação. E vai dar tudo certo se a gente se revestir do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo uma manhã maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.